Lucas 10, de 38 a 42, nós vemos a história de Marta e Maria. Duas irmãs passando pela mesma experiência, mas com reações totalmente diferentes. As duas, vivenciando a visita de Jesus, tiveram prioridades opostas. Enquanto Marta estava preocupada em ajeitar a casa, em fazer todo o serviço, em que tudo corresse perfeitamente bem, que as tradições fossem cumpridas, que tudo saísse perfeito dentro da agenda dela, Maria simplesmente largou tudo e ficou aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo, falando. Enquanto que Marta estava preocupada com as tradições, chegando ao ponto de cobrar de Jesus uma atitude, Marta chega lá e fala: Jesus, eu estou sobrecarregada, porque, em outras palavras, a folgada da Maria só quer ficar aí aos seus pés, te ouvindo, falando contigo. Ordena, Senhor, que ela venha me ajudar. E aí, para surpresa de Marta, Jesus diz: olha, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas pouca coisa ali é necessária, na verdade, somente uma. Maria escolheu a melhor parte. Jesus estava falando da melhor parte, que é estar com Ele, que é ter intimidade com o Pai. Sabe? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas, que nós deixamos essas coisas roubarem nosso tempo com Deus, nosso tempo de oração. E essas coisas muitas vezes desviam tanto o nosso olhar do que é principal, que nós nos perdemos. Que nós perdemos o foco, nós perdemos o nosso propósito, que nós nos atrasamos em nossa caminhada de vida. Porque simplesmente deixamos de falar com o Pai. Deixamos a melhor parte que Maria optou. Maria queria ser conhecida por Jesus. E conhecer Jesus, Maria queria intimidade. Muitas vezes as coisas, quando não vão sair como nós planejamos, mas se nós escolhemos a melhor parte, nós sabemos que o Senhor está no controle. Outro dia, eu estava com a minha filha a caminho da lagoa e nos preparamos para dar comida aos patos e aos gansos. Quem me acompanha no stories vai entender muito bem essa situação. Levamos as latas de milho, mas por algum motivo eles comeram e não sobrou nada. Normalmente sobra um pouquinho, para aquele pato que está atrasado. Só que nesse dia, quem estava atrasada era a Branca, a pata preferida da Giovana, aquela que come na lata. E aí a Giovana ficou muito aflita, ela ficou muito agitada. E ela tinha 2 anos e 5 meses nessa época, foi há 2 meses atrás. E ela falava: mamãe, Branca quer papá, Branca quer papá. E eu mostrei todas as latas vazias, falei: filha, não temos mais nada. Mas ela não se conformava. E aí, como ela chorou, então os gansos que estavam na lagoa vieram, preocupados, gritando, porque eles já adotaram ela. Eu falei: meu Deus do céu, agora a coisa complicou, Porque antes eu tinha só uma filha fazendo bem, agora tem um monte de ganso me odiando agora. Falando também, gritando. E aí eu parei, dei aquela luz: olha, ora, ensina a sua filha o poder da oração. E aí eu parei e falei: filha, nós não temos milho, mas sabe quem tem? O Papai do Céu. O Papai do Céu pode todas as coisas. Vamos falar com o Papai do Céu. Mamãe não tem papá para dar pro pato, pro ganso, você não tem, mas o Papai do Céu pode resolver esse problema. E aí eu pretendia, falar e ela repetir, porque de início ela não queria, orar, mas aí ela resolveu orar. Eu pensei que ela ia repetir, mas aí ela começou a falar com as próprias palavras dela. Ela falou: Papai do Céu, neném dá papá pro ganso, pato, mamãe não tem papá, neném não tem papá, dá papá, Papai do Céu, dá papá, Papai do Céu. E aí ela disse: amém. E ficou calma. Os gansos, os patos, a circunstância, a situação continuou atrás, sabe? Eles continuaram vindo atrás da gente, mas ela estava calma, ela estava tranquila, porque ela orou e confiou que o Papai do Céu iria fazer algo além do que ela podia fazer. E a oração tem esse poder de nos acalmar. Nós não somos abençoados apenas quando nós recebemos a resposta da nossa oração, mas enquanto nós oramos. E a Giovana pôde experimentar essa paz, que excede todo entendimento, depois que ela orou. Tanto que ela seguiu o caminho dela. E eu pude ensinar para minha filha que muitas vezes as situações vão fugir do nosso controle. Nós vamos nos planejar, vamos oferecer o nosso melhor, mas o nosso melhor não será suficiente. E nesse momento, então, nós podemos entregar tudo em oração, sabendo que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode ir aonde nós não podemos ir. Nesse momento eu ensinei isso para ela. E como eu disse, ela não foi abençoada com a resposta da oração, até porque ela não viu se os gansos foram ou não alimentados. Ela foi abençoada enquanto ela orava,
A própria neurociência já comprovou que nenhuma outra atividade consegue fazer pelo nosso cérebro o que a oração pode fazer. Ela não simplesmente libera neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar e prazer, como a dopamina, a endorfina. Ela ativa áreas do nosso cérebro que são responsáveis pela nossa capacidade de decidir, e ela melhora. Ela melhora porque ela vai diminuir o inchaço das amígdalas, ela vai ativar o nosso córtex, ela vai fazer com que nós consigamos ter mais empatia, reflexão e capacidade cognitiva para analisar as situações e sermos assertivos nas decisões. Ela nos dá essa sensação de pertencimento. Tanto que Jesus mesmo ensinou, a oração do Pai Nosso como um modelo, como princípios, mas ele mesmo diz para não usarmos de vãs repetições, nós falarmos o que está no nosso coração, porque é isso que Deus quer ouvir. São as suas angústias, as suas fraquezas, as suas inquietudes, como a Giovana fez ali com as suas próprias palavras. Não precisa ser uma oração grande, não precisa, sabe? Porque Jesus mesmo disse, não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos, é pela sinceridade do coração, porque a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não resiste a um coração contrito, então é um coração contrito que se lança diante dele, sem máscaras, porque ele se relaciona com quem verdadeiramente nós somos, sem máscaras, sem fantasias, sem esse verniz social que a gente usa, sabe, no mundo, para não sermos apedrejados, porque se a gente mostrar não é sábio, falarmos tudo que pensamos ou mostrarmos todas as nossas feridas para as pessoas, porque muitas delas não vão nos curar, muitas delas vão ampliar essas feridas, então muitas vezes nós precisamos guardar a nossa intimidade e só confiar em quem verdadeiramente fez por merecer. Mas com Deus é diferente. Com Deus não precisamos usar esse verniz, não precisamos usar nenhuma máscara, não precisamos nos proteger, não precisamos escolher palavras, não precisamos recitar orações bonitas de outras pessoas. A oração precisa fazer sentido para mim. Eu preciso ser autêntica diante de Deus. Eu preciso refletir. Eu preciso ativar essas áreas do meu cérebro à medida que eu verdadeiramente me lanço como Maria se lançou aos pés de Jesus, sem reservas, Senhor, olha, eu não estou aqui com o relógio, eu quero estar com o Senhor, eu sei que tem coisas para fazer, mas eu preciso desse tempo contigo, porque esse tempo contigo é combustível para a minha vida. Eu preciso desse tempo contigo, Deus. Por isso que Jesus mesmo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, todas as demais coisas vão encontrando o seu devido lugar. Nós precisamos ter esse momento com o Pai. Por mais que nós saibamos que somos filhos dele, um teste de DNA não faz com que eu tenha intimidade com meu Pai. Não faz com que eu saiba o que ele quer para minha vida. Não faz com que eu saiba, a vontade dele. Mas à medida que eu leio a palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma grande carta de amor de Gênesis e Apocalipse, é Deus nos chamando para perto. Então eu vou conhecendo qual a vontade dele, o que ele fala sobre mim. E à medida em que eu me lanço em oração, então eu vou falando com ele, e eu vou sendo abençoada enquanto eu falo, e eu vou ouvindo o Senhor. E nós vamos gerando esse relacionamento, essa intimidade, que é o principal que Jesus espera de nós, que é a boa parte que Maria escolheu, e essa não lhe será tirada. Não deixe que as preocupações, que as coisas da vida te tirem essa melhor parte. Faça a sua oração. Entenda que a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, ela ali tem princípios como gratidão, perdão. O Pai, que é nosso, nos dá essa sensação de pertencimento, que nós pertencemos a Ele, nós somos filhos, nos lembra essa questão da filiação, que é muito importante. Tem sim esses princípios que Jesus nos ensinou, mas o mais importante é que essa oração faça sentido para você e seja espontânea, sejam com as tuas próprias palavras, como a Giovana fez, que você escolha essa melhor parte, que você se lance aos pés do Senhor, para que verdadeiramente isso não lhe seja tirado. Muito pelo contrário, as coisas venham encontrar o seu devido lugar na sua vida. Pode ter certeza que o tempo que você investe com Deus sempre será a melhor parte e sempre produzirá o bem no teu coração, na tua vida. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.